Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu estou ótima! E começa agora mais um episódio de Pedago Lovers. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a gestão de relações interpessoais. Nos últimos tempos, vimos uma tendência em relação à influência das relações interpessoais no ambiente de trabalho escolar, bem como a importância de uma gestão democrática. Por isso, resolvemos trazer um pouco mais sobre esse tema para vocês. Para nos ajudar nesse bate-papo, convidamos um coordenador para esclarecer algumas dúvidas. Hoje a gente tem aqui o Maicon, coordenador pedagógico do Colégio Municipal Tenente General Gaspar de Godoy Colasso. E a gente vai fazer umas perguntas para ele. Nossa primeira pergunta é em torno da gestão democrática promulgada na LDB em 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Pós-período militar no Brasil, vinha sendo discutido desde a Constituição de 1988 e havia grandes expectativas. A democracia é um regime político de soberania popular com respeito integral aos direitos humanos. É o regime no qual a fonte de poder deve estar com o povo, que é radicalmente o titular da soberania e de sua execução. É o regime da defesa e promoção dos direitos humanos. Então, acerca da gestão democrática, a escola é direito político e social e deve ser para todos. A escola deve educar para a democracia. Você acredita que gestão em sua escola é democrática, Maicon? Sobre a gestão democrática, em parte, sim. Na minha escola há situações democráticas, já houve mais. Atualmente estou meio descrente quanto a esse princípio, pois os alunos têm sido deixados muito de lado sobre suas opiniões, né? Não têm sido ouvidos com tanta frequência. Mas a participação dos professores é comum nas decisões, né? A comunidade, infelizmente, também não é muito presente, embora não haja cerceamento da sua liberdade de participação dentro das decisões da escola. É uma democracia relativa, não é total. É claro que nem todas as decisões pertinentes à administração da escola podem passar pela opinião dos alunos. Porém, naquilo que compete às decisões pedagógicas, ao encaminhamento das atividades pedagógicas, poderiam ser mais ouvidos. Acredito que não há nenhum impedimento da liberdade de participação na gestão democrática, porém não há também, tampouco, incentivo para ela. Falta isso. Acredito que seja a maior carência. Nos nossos estágios de gestão, notamos que há muitos conflitos interpessoais entre alunos e às vezes com professores e entre a própria gestão. Como que você acredita que a política faz parte das intervenções e possíveis resoluções e encaminhamentos dos conflitos? E qual o procedimento que é da escola para a mediação dos conflitos? Levando em consideração o conceito de política segundo o Paro, que de forma ampla é a produção de convivência entre grupos e pessoas. Enquanto coordenador pedagógico, eu tive de resolver muitos conflitos, especialmente aqueles que envolvem alunos e professores, né? Decisões, às vezes, de certa forma arbitrárias dos professores, outras vezes contestações não pertinentes dos alunos ou de forma inadequada, grosseira, né? Com falta de respeito. Então, é comum isso acontecer, sim, infelizmente. Eu já tive que lidar com vários casos e eu sempre opto pelo conciliamento, né? Acredito assim, quando há um embate de versões, é quase certo que os dois lados estejam certos ao mesmo tempo que ambos estão errados, porque às vezes há partes de razão de um lado incompreendidas pelo outro e vice-versa, né? Então, mostrar aos dois lados, primeiro, por exemplo, se o aluno questiona uma decisão do professor de nota, de condução da atividade, né, de condução da disciplina da aula, e o professor não aceita esse questionamento, é preciso mostrar para o professor a razão do questionamento, né? E o aluno, quando questiona, o estudante, quando questiona de forma inadequada, às vezes grosseira, mostrar a ele que ele tem razão no questionamento, que ele pode fazer questionamento, mas precisa saber como, né? Então, a ação é sempre do conciliamento, não existe outro caminho, né? E também não há punições a serem estabelecidas quando há um conflito de versões. Acredito que isso é uma coisa normal, natural, que se o professor não conseguiu resolver dentro da sala de aula, o que ele precisa é de uma resolução do problema. E outra, existe muita cultura do ele deve ser punido. Quando você percebe que não é motivo para tanto alarde na decisão, você tem que mostrar para os dois lados que não é punição que se busca, é resolução do conflito.
ajuda bastante a construir um ambiente mais harmônico, né? Graças a Deus, eu tenho como marca não ter muito conflito entre mim e alunos, né? Acontece de vez em quando, mas não é frequente. Como coordenador, eu percebo que alguns professores sofrem isso com muita regularidade. Significa que eles precisam rever um pouco suas práticas de condução do grupo, né? Bom, por último, Maicon, a gente queria trazer uma pergunta citando Paulo Freire, que segundo Paulo Freire, fazemos discurso teórico sobre o fim do autoritarismo nas escolas, mas na prática continuamos autoritários. Você acredita que há essa inconsistência entre o que falamos e fazemos nesse sentido do autoritarismo entre relações interpessoais, que na prática a teoria é outra? Paulo Freire formulou teorias perfeitas para a condução do grupo, mas o Brasil não adota, o Brasil não segue. Existe o Brasil que nega, existe o Brasil que apoia, mas não existe o Brasil que pratica. Paulo Freire, não na escola pública, nunca vi, né? Existe assim, não estou falando enquanto política oficial de uma unidade escolar, de uma rede de ensino, né? Existem aqueles indivíduos que, por iniciativa própria, praticam essa questão do que Paulo Freire defende sobre fim do autoritarismo, né? Que seria ouvir os alunos, conversar, fazer uma roda, conceder liberdades, né? Afinal de contas, a gente precisa ter essa liberdade de expressão, autonomia dos alunos. Como é que eu vou trabalhar formação do indivíduo se eu não lhes dou liberdade de se expressar, se eu não lhes dou autonomia para poder executar as ações e tarefas que lhes são pertinentes? Eles não precisam realmente se perguntar e pedir permissão para tudo. É assim autoritário, eu vejo isso, na minha escola é autoritário, as pessoas seguem, e aquele discurso que não sai da boca de muitas pessoas, que precisa também ser erradicado na minha época, nossa, isso me incomoda tanto, porque legal, na sua época, bacana, parabéns, mas e na época de hoje, né? Você não está mais na sua época. Não estamos lecionando para alunos do século XX, estamos lecionando para jovens do século XXI. Então, eu não tenho que fazer como no século XX, eu tenho que fazer como deve ser no século XXI. E o século XXI exige essas liberdades. Existe essa questão da conciliação de opiniões. Às vezes, existem situações em que não se para analisar os motivos, as causas, e já vai logo se tomando posturas punitivas, né, desnecessárias. Isso gera um impacto muito grande e negativo em quem sofre, né? Sofrer uma punição indevida por algo que você não fez, isso abala psicologicamente muito uma pessoa, né? E ainda mais pensando em criança, eu estou sendo punido por algo que eu não fiz, isso vai ficar mexendo com a cabeça dele, a formação dele vai ficar prejudicada, né? Quando ele sofre uma punição dentro das regras previamente estabelecidas, esclarecidas a todos quais são, há uma compreensão por parte do estudante. Porque ele sabe que ele infringiu uma regra, seja consciente ou inconsciente, proposital ou não. Ao perceber que ele realmente infringiu uma regra, ele aceita as sanções que são necessárias. Eu preciso construir um ambiente harmônico. E se não existe uma relação harmônica de parceria, de cumplicidade, de confiança entre professor e alunos, não vai haver ambiente adequado para a aprendizagem nunca, né? Vai haver sempre a questão do autoritarismo, tentar mandar, fazer o outro obedecer. Mas nós, seres humanos, sabemos que quando a regra não nos faz sentido, nós temos dificuldade de segui-la. A gente pode até não conseguir questionar, mas também a gente não vai aceitar intimamente essas regras. E isso vai ficar martelando na cabeça dos alunos. E isso vai prejudicar, com certeza, a aprendizagem. A entrevista realizada com esse gestor demonstra uma boa forma de atuação, prezando um bom relacionamento interpessoal entre os próprios alunos, professores e gestores. Mas, para além disso, temos que pensar que a sociedade brasileira passa por um momento de pandemia. E por isso, é fundamental considerar que as situações vividas na pandemia provocada pelo Covid-19, que hoje assola o mundo, provocam e provocaram, de fato, alterações substantivas do ponto de vista econômico, cultural e do social. Muitas pessoas passaram por grandes perdas e vivenciam o momento de luto. Isso interfere significativamente no modo como agimos no mundo. Como gestores de uma instituição importante na vida das crianças, adolescentes e adultos, não dá para negar essa realidade.
Como proposta de atuação nesse sentido, pensamos que um gestor poderia efetuar um trabalho preventivo, no qual houvesse espaços verdadeiros dentro da sala de aula e da escola, para que todos que estão nele se sintam ouvidos e apoiados, e não somente na escola, e não somente partindo do gestor, já que em um espaço democrático a iniciativa pode partir de diferentes instâncias que perpassam a escola, como famílias, a comunidade na qual a escola está inserida, envolvendo todos que se relacionam a ela. Depois dessa entrevista, creio que seja algo essencial nesse processo emergir as necessidades e expectativas de cada um para encontrar soluções para problemas. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Queria agradecer a participação do nosso convidado em abrir para a gente um pouco a sua visão sobre um assunto tão importante como esse, que norteia o ambiente escolar. E que vocês, nossos queridos ouvintes, tenham ampliado o entendimento de vocês sobre a gestão de relações interpessoais, os principais fatores presentes nela e como ela afeta toda a relação escolar e comunitária. Espero que tenham gostado da temática desta semana e até a próxima!